O Semana Esportes está começando pela TV A Semana, na edição desta quinta-feira, destacando, claro, hoje a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? O carro-chefe do nosso programa desta quinta, né? É a rodada de quarta, e você ligado conosco vai aí ter os gols, as opiniões, os comentários sobre todas as partidas que movimentaram a competição na noite de ontem, né? E a gente tem mais uma vez conosco aqui para participar desses debates, meu amigo André Scharp. Tudo bem, André? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia de novo. Mais uma vez aí no Semana Esporte hoje o programa tá bom, hein? Ó, rodada ontem foi quente. Isso, a gente não só vai falar da rodada de ontem, mas dos jogos de Cruzeiro e de Atlético que acontecem hoje, também, nesta quinta-feira. Jorginho, um abraço. Aí, galera, mais uma quinta-feira, ó, super deliciosa. Daqui a pouco, né, mais tarde um pouco, nós vamos ter o Galão da Massa. Mistão da Massa. Vamos lá. Muito bem, enquanto não chega o Mistão, o Galão da Massa, que é na noite dessa quinta-feira, nós vamos destacar então a rodada do Brasileirão de quarta, né? E a rodada foi aberta com a partida entre Palmeiras e Criciúma. O jogo foi realizado no estádio do Pacaembu e o Palmeiras venceu por 1-0 o time do Criciúma, né? O Tigre, lá do sul do país, com um gol de Cristaldo. A gente vai ver o gol aí na tela. Cristaldo marcou para Verdão, Palmeiras 1, Criciúma 0 na abertura aí da rodada do Brasileirão, da 20ª rodada, rodada inicial do retorno da competição. Um jogo fraco tecnicamente, realmente difícil você conseguir ficar 90 minutos em frente da televisão assistindo uma partida tão fraca, mas o Palmeiras não está preocupado em exibir futebol de qualidade, e sim em vencer para conseguir se recuperar na competição. André? Olha, ó, tudo bem, a estreia do Dorival Júnior, né? Motivação do jogador, gente, mas quem viu o lance do gol viu que se comprovou em diversos anos da lente da nossa imprensa nacional que foi um gol totalmente irregular. Na hora do cabeceio do jogador do Criciúma, o jogador argentino, o atacante do Palmeiras, deu aquela famosa, né, que a tirada de cena ali, a bola sobrou para ele novamente quando ele fez o gol. Eu fico pensando o seguinte: em alguns jogos do Atlético, outros do Cruzeiro, aqueles juízes que tem que apitar em favor dos dois times mineiros, eles não apitam não. Apita contra. Aquele lance de lá, para que se viu aquele ato de trás ali para não enxergar que foi falta do atacante do Palmeiras? É brincadeira, né? Não desmerecendo a vitória do Palmeiras. Jorge. Olha, às vezes muitos dos comentários, na teoria, funciona de um jeito, na prática é de outra. Veja bem que o que mais se cobra hoje no futebol brasileiro é a manutenção dos treinadores. Ah, perdeu 2 jogos, manda o treinador embora, aquela coisa que a gente já está acostumado. Mas na prática, os clubes que estão mandando os treinadores embora estão levando vantagem. Você veja que o Palmeiras não conseguia sequer empatar jogos. Com a vinda do Dorival Júnior, já empatou um jogo fora de São Paulo e já ganhou um jogo em São Paulo, né? Aconteceu mesmo no Flamengo, o Vitória já voltou a empatar, já voltou a ganhar, e assim por diante. O Grêmio, né, que não ia bem com aquele outro treinador que está no Santos hoje, já voltou. Ederson Moreira. Né? Então, na prática, realmente vale a pena trocar de treinador, certo? Então, é o que o André comentou. As questões de erros de arbitragem, elas vão existir, André. Infelizmente, vão existir porque o futebol está mais corrido, ele está mais pegado, e a arbitragem continua no mesmo estágio. Pode passar em Nós precisamos de melhorar essa coisa de arbitragem com a tecnologia. Bom, dessa você falou do Grêmio, destacando agora o Grêmio, né? O Grêmio que conseguiu vencer mais uma, e a exemplo do que aconteceu no jogo de sábado contra o Flamengo, no apagar das luzes, né? Já nos acréscimos, a partida entre Grêmio e Atlético Paranaense, que acontecia na Arena do Grêmio, estava em 0-0, e o Barcos, que é um jogador que eu gosto demais, né? O centroavante, que é muito bem para finalizar, tem muito potencial, e ele dominou a bola no peito, girou, tocou rasteiro, aí a gente está vendo o gol, marcando aos 46, 47 minutos do segundo tempo, o gol da vitória do Grêmio sobre o Atlético Paranaense, né? 1 para o Grêmio, portanto, 0 para o Atlético do Paraná, com esse belíssimo gol do Barcos, né? O Jorginho falava sobre isso ontem aqui, né? Preciso ficar atento o tempo todo, porque a bola tá rolando, meu amigo, os gols podem acontecer. E assim aconteceu com o Grêmio, e o Filipão, aquele mesmo do 7-1 da Copa do Mundo, agora está comemorando o bom momento e a boa fase, vamos dizer assim, vividos na equipe gaúcha. Jorginho. Felipão vai ter que carregar esse 7-1 da Copa do Mundo enquanto ele vida estiver. Não, eu não vi esse jogo do Grêmio, né?
Mas, igual você falou, o Barcos realmente é um centroavante que faz a diferença, um bom jogador. E ele é aquele jogador que ele não vive só de oportunidade, né, Léo? Ele também constrói a jogada para finalizar. Participativo, né? Eu acho isso importante no atacante. Olha, eu vi os melhores momentos, realmente o Atlético Paranaense não deixou a desejar. Fez uma grande partida. Fez uma grande partida. Como se diz, né, o Jorginho, nosso amigo Jorginho, experiência nata no futebol. Aquele minuto de bobeira foi lá contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense ontem. Sagou-se vitorioso. 2 vitórias com gols no fim e renderam 6 pontos ao Grêmio. E chegou ao G4. E um posicionamento mais confortável na tabela de classificação. E nós tivemos ontem também Figueirense e Fluminense lá no Orlando Scarpelli, hein? O Figueirense chegou a abrir o placar, vamos ver o gol aí também, ou os gols, né? Os 2 gols dessa partida entre Figueirense e Fluminense. O Figueirense abriu o placar jogando em casa com o gol do Everaldo, né? E esse resultado aí, colocando o Figueira na frente, fez com que o Fluminense se esforçasse, claro, para tentar conseguir o empate e conseguiu, através do bom jogador também, Cícero, né? O Cícero empatou a partida e o Fluminense então acabou ficando no empate mesmo com o Figueirense 1-1, jogando ontem à noite lá no Orlando Scarpelli. Esse jogo eu não vi, mas a gente vê os gols para ficar inteirado aí dos acontecimentos, claro. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre essa partida, ou pelo menos sobre o resultado, né, desse jogo? Os jogos que eu tenho visto do Figueirense, sinceramente, eu tenho visto o Figueirense jogar muito bem, um time muito certinho. A gente não sabe por que esses times não crescem no campeonato. Aí deve ser mais a questão de elenco, que às vezes não tem. Salário, mas os jogos que eu tenho visto do Figueirense eu tenho gostado, né? E o Fluminense, né, esbarrou, perdeu mais uma oportunidade, né, de estar avançando mais, né? Está deixando o Cruzeiro adiante mais na tabela. Inteirou-se ontem em 8 partidas invictas, né? Sem perder. Jogou com um time ontem totalmente reserva, porque devido ao jogo internacional, onde ele fez uma bela partida, vários jogadores, não só por questão de contusão, como também cartão amarelo, não participaram do jogo ontem. O jogador que fez o gol ontem, o tal de Everaldo, é um jogador reserva. Inclusive, esse gol, Léo, é uma coisa muito difícil de acontecer no futebol, Jorginho. Ele conseguiu chutar a bola passou debaixo da perna do lateral, do zagueiro, perdão. E como ele estava tampando a visão do Cavarelli, né, o Diego, passou também debaixo da perna do goleiro Fluminense. É uma coisa curioso, não? É curioso. E não também, se vê costumeiramente no futebol esse tipo de lance, não. Né? É difícil se ver. E o Fluminense hoje foi superior assim, ao Figueirense devido a esses desfalques. Com 2 bolas na trave e muito por pouco não deixou de sair vencedor da partida. Muito bem, e aquela história, né? Fluminense, Internacional, Corinthians e o próprio São Paulo, sempre que perdem pontos, né? Eles ajudam ainda mais o líder Cruzeiro, né, Jorginho? O Cruzeiro está fazendo o dever dele também. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, né? Está fazendo o dever dele e as outras equipes estão só deixando que o Cruzeiro avance mais. É bom deixar claro também que o Cruzeiro não precisa de ajuda de ninguém, né? O Cruzeiro está muito bem no campeonato, é líder, vai vencer o Bahia hoje com folga, quer dizer, voltará Deus quiser, a ter uma vantagem de 7 pontos. A gente fala assim que o empate ou a derrota das outras equipes colaboram, vamos dizer assim, para a boa fase ou para a boa performance do Cruzeiro, mas se o Cruzeiro não fizesse dentro de campo a sua parte também, não estaria tão bem colocado em uma situação tão confortável como está. Jorge. Para mim, a decisão do Campeonato Brasileiro vai ser domingo, Cruzeiro e São Paulo. Se o Cruzeiro ganhar do São Paulo, acabou, pode fazer a faixa, pode, acabou. A decisão vai ser domingo. Olha, essa partida também aconteceu um lance muito interessante. Qual a partida? Do Fluminense? Figueirense e Fluminense. O lance que promoveu a expulsão do jogador Fluminense foi muito parecido com aquele golpe de UFC lá, MMA, o Cício deu no jogador Sabúdio. Alô, meu amigo Ratinho, esse final de semana tem competição lá em Santa Rita. Depois a gente vai falar amanhã. Isso, inclusive, naquele lance o juiz deu cartão amarelo para o jogador Fluminense contra o Cruzeiro. E ontem, Jorginho, por lance um pouco mais inferior, mas mesma intenção da jogada, mesma proporção da jogada, recebeu cartão vermelho na hora. Então, por que um lado pode e o outro lado não pode? É o que eu falo, né? Os árbitros têm critérios diferentes, né? Diferentes critérios para lances parecidos, uma incoerência muito grande. Bom, tivemos também o jogo entre Sport e Santos, e essa partida foi realizada na Arena Pernambuco, e surpreendentemente o Sport venceu o Santos de virada, né? O Santos abriu o marcador com o Thiago Ribeiro, jogada individual e finalização, a gente vai ver o gol aí, sendo o gol inicial dessa partida, Santos 1.
Sport 0. E o Santos, então, foi surpreendido pelo Sport em noite de Patrick. Realmente, se estivesse fantástico ontem, ele pediria música, porque o Patrick marcou 3 gols seguidos e esses 3 gols foram suficientes para darem a vitória à equipe do Sport, que com isso também consegue se colocar em uma boa posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Final de partida, Sport 3, Santos 1. Quer dizer, esses times eles demonstram uma irregularidade muito grande, né? E uma semelhança muito grande também. Em alguns jogos fazem grandes partidas, em outros são surpreendidos por times, em tese, de nível inferior, né? É a irregularidade que marca o Campeonato Brasileiro, que tem também um nível técnico muito ruim. André. Jorge, o Peixe, né? Peixe Paulista, né? Foi lá em volta da ilha, achando que que a ilha era dele, que era dominante, né? Só que esqueci que tinha um pescador lá que chamava Patrick, especialista em peixe paulista, e pegou 3 peixão lá e definiu a partida. Pegou aquele peixe lá da Praia de Santos, né? E detonou. Engraçado. Com direito à música e tudo, né? Engraçado que eu assisti parte desse jogo e alguns amigos falando, poxa, mas esse Sport também não ganha de ninguém mais. Daí a pouco o Sport vai, vira e vence a partida. Agora é o que o Léo falou. Essas equipes, elas não mantêm uma regularidade, você está entendendo? É um jogo bom, o outro mais ou menos e o outro péssimo. Isso aí é que complica muito. É uma instabilidade muito grande, né? Um campeonato grande como é o Campeonato Brasileiro, né, por pontos corridos, porque o Campeonato Brasileiro é grande. Não é fácil competir no Campeonato Brasileiro. Tem que ter elenco. Tem que ter elenco e muita tixa para pagar jogador. E as equipes, elas não conseguem manter a mesma disposição, né? Não em todos consegue. os jogos. É difícil, né? É complicado. E também tem fator sorte, às vezes influencia, mas claro, a sorte está diretamente associada à competência, né? Exatamente. Se você é ruim, você pode ter uma sorte do mundo que vai adiantar. Bom, como é que está o nosso tempo aí? Nós vamos destacar no próximo bloco, meus amigos, a vitória do Coritiba por 3-0 sobre a Chapecoense. O baita jogo de ontem à noite, que foi o Botafogo e São Paulo, né? 4 para o São Paulo, 2 para o Botafogo. O jogo foi realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A surpreendente vitória do Vitória, com perdão da redundância, sobre o Internacional. A gente vem falando do Inter aqui há muito tempo, né? E o Inter não consegue, com um elenco caro, com jogadores valiosos, mas não consegue fazer uma boa campanha. A hora que ameaça ele ficar entre os primeiros e se firmar, ele perde e cai na tabela de classificação. E a derrota do Flamengo para o Goiás, a segunda derrota consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro. As coisas mudam muito rápido, né? 6 vitórias seguidas, agora 2 derrotas consecutivas. É a situação atual do time do Pofechô. Bom, depois do intervalo, então, mais jogos, outros comentários e opiniões sobre as partidas que movimentaram a noite desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Já já.